Será se filosofia rima com cordel? A nossa reflexão é basicamente para tratar justamente dessa relação entre poesia popular e filosofia. Primeiramente, a gente precisa considerar que existe um parentesco, uma proximidade entre filosofia e poesia, né? Desde os seus primórdios, né? A filosofia surge com os primeiros pensadores, né? No período pré-socrático, e esses pensadores se expressavam, né? No formato, no modo poético. Então isso já nos dá, digamos assim, uma primeira proximidade entre poesia e filosofia, poesia e reflexão filosófica. E o próprio Aristóteles, né, na arte poética, no seu ensaio sobre arte poética, ele vai falar que a poesia é mais filosófica do que a história, na medida em que ela apresenta as coisas na sua forma universal e como elas devem ser. Então, nesse sentido, né, existe um parentesco, né, na medida em que a poesia tenta refletir sobre a realidade e, através da linguagem, consegue, inclusive, repensar determinados conceitos ou determinados termos que utilizamos no cotidiano, né, na nossa linguagem cotidiana. E aí entra, né, um pouco sobre como é que o cordel, né, como é que a literatura de cordel, a literatura popular, elaborada no sertão, né, no Nordeste brasileiro, como é que ela também pode nos ajudar a refletir e pensar questões filosóficas. Então a nossa ideia é de que não é necessário escrever cordéis necessariamente sobre, né, filósofos ou filosofias, mas os próprios cordéis em si mesmos, né, na medida em que trazem narrativas, né, várias abordagens, elas podem ser pensadas filosoficamente, ou seja, podem trazer à tona questões filosóficas, questões éticas, políticas, morais, questões de cunho religioso, questões inclusive metafísicas, né, sobre a própria realidade como um todo, sobre a nossa condição humana. Então, essa seria uma abordagem, né, digamos assim, em que o cordel poderia ser como uma forma de mediação para o trabalho filosófico, né, na medida em que seus textos trazem questões, na medida em que seus textos poéticos também, em seu formato poético, já são em si mesmos elaborações de um outro nível, né, que não do nível do uso cotidiano. E aí a gente tem, claro, várias produções na literatura de cordel que, digamos, contemplam, né, um pouco sobre temas filosóficos. E existem cordéis que, não necessariamente sendo filosóficos, acabam abordando, trazendo questões filosóficas. Entre alguns, né, que a gente pode citar como obras de cunho, né, digamos, mais biográfico, a gente pode citar aqui, por exemplo, alguns cordéis do Gonçalo Ferreira, como um que ele trata sobre a vida de Pitágoras, sobre Platão, né, a vida de Aristóteles, né, chamado Platão, também sobre Aristóteles. Então Gonçalo, né, iniciou esse trabalho de fazer, digamos, pequenas biografias filosóficas, né, e a gente deu continuidade, digamos assim, trazendo uma reflexão sobre o Diógenes, o filósofo cínico, né, um filósofo grego do século IV a.C., que era um verdadeiro questionador, né, dos modos, dos costumes, né, e das tradições. Mais recentemente a gente tem um cordel elaborado aqui em parcerias, né, sobre Emmanuel Levinas, né, Pensamento e Ética. As autoras são Sivoneide Romão dos Santos e Maria Socorro Martins Nogueira, do curso de Psicologia, aqui na região do Cariri. Outros cordéis que também trazem a abordagem filosófica, que a gente pode citar, o do Chico Feitosa, né? Os Pensadores de Mileto, e aí vai trazer toda uma reflexão sobre os principais pensadores pré-socráticos, né? Como o próprio Pitágoras, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e é uma contribuição, né, interessante. O Chico Feitosa também publicou um cordel sobre a Carta Meneceu, que é a carta de Epicuro sobre a felicidade. Então traz aqui, né, alguns elementos, né, que dizem respeito à questão da felicidade no pensamento de Epicuro. E por último, o Manifesto Comunista em Cordel, né, que é uma obra, digamos, reflexiva na medida em que traz todo o conteúdo do Manifesto Comunista de Marx e Engels, mas num formato aqui em que as temáticas são desenvolvidas, né, e não apenas replicadas, né? Esse é o sentido
do cordel. Reforçando o cordel do Diógenes o Cínico, né, que fiz em parceria com o Rochinol Rinaré, ele traz, né, digamos assim, logo de início, o seguinte prelúdio, né? Deus, quando criou o homem, facultou-lhe liberdade para pensar e investigar, deixou-o bem à vontade, do amor à sabedoria, nasceu a filosofia, busca da verdade. Do grego filos amigo, sabedoria, Sofia, a mãe de toda ciência, da mente que tudo cria, Deus Pai primeiro motor, poeta superior da divina poesia. Para alguém ser um filósofo é preciso ter vontade, ser um bom perguntador e amante da verdade. Ser um homem curioso, não viver só para o gozo, porém ter sagacidade. Então essa, né, digamos assim, é um convite, né, uma sugestão que a gente possa também refletir temas filosóficos e pensar filosoficamente a partir da poesia de cordel, que é um mote, né, já traz vários motes aí para a gente pensar sobre os principais temas, né, da existência humana, como a morte, o amor, né, e outras questões sociais, questões políticas. E é um convite para que todos conheçam mais a literatura de cordel e possam também, né, filosofar, refletir de forma crítica e ao mesmo tempo poética. É isso.